Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo Café com Fé. Estamos indo para a nossa segunda semana de estudo. Estou muito feliz de estar com vocês, compartilhando aquilo que o Senhor tem me ensinado, que o Senhor tem trazido ao meu coração, e para que nós venhamos juntas estar crescendo cada dia mais, né? Mas antes de iniciarmos o nosso segundo estudo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e também de estar, deixando o seu like para nós. Hoje nós vamos dar partida ao nosso segundo estudo. Então hoje nós vamos falar sobre viver cristão. Então anota aí no seu cronograma. O que é vivência cristã? Bom, meninas, hoje nós vamos estar entrando aqui neste assunto. O que é vivência cristã? Podemos dizer que vivência cristã é aprimorar diariamente a personalidade e o caráter nos moldes de Cristo. São duas as áreas de ação que abrangem a vivência cristã: a personalidade e o caráter. Personalidade é a natureza que sofre influências decisivas, genéticas e socioambientais. E o caráter é como uma marca impressa que cada um constrói com suas escolhas e suas atitudes. Então vamos ver agora aqui a diferença entre personalidade e caráter. Personalidade, seus traços são timidez, otimismo, extroversão. Tem a ver com aquilo que você é, influencia você mesmo, seus sentimentos e suas emoções. Os traços do caráter são agressividade, bondade, egoísmo. Tem a ver com aquilo que você faz e influencia as pessoas que estão te vendo. São ações, atitudes e decisões. O caráter cristão, ele é formado pela força ou nitidez da marca de Deus sobre a nossa vida. Reflete os traços da natureza pecaminosa se nós formos influenciados pelas coisas do mundo. Ou os traços da natureza divina, se a gente for influenciada pelo Espírito Santo, que seria o andar no Espírito, né? Se a gente deixar de estar alimentando a nossa natureza, o nosso caráter, pelo aquilo que a sociedade, pelo que o mundo molda, e sermos influenciadas pelas coisas do Espírito, nós vamos estar andando no Espírito. Se você não viu o vídeo sobre andar no Espírito, assista antes de estar vendo esse. Algo importante: nossa personalidade, ela sempre vai atrair a atenção das pessoas sobre nós. Por quê? Porque a nossa personalidade é aquilo que demonstramos para as pessoas. Se nós somos extrovertidos, se nós somos alegres, se nós somos tristes, se nós somos tímidos. Então isso vai sempre estar atraindo a atenção dos outros. Mas o nosso caráter atrai a atenção de Deus sobre nós. Por quê? Porque é aquilo que está escondido lá dentro, que muitas vezes o homem, ele não pode ver a olho nu, mas sim Deus pode. Deus, ele penetra lá dentro de você e vê se você é agressiva, se você tem um coração duro, se você tem um coração cheio de falta de perdão, se você tem ira no seu coração, se você está, que nem a gente viu aqui, se você é egoísta, se você é bondoso, se você é generoso. O Senhor vê todas essas coisas. E a gente sofre um perigo com a nossa justiça própria. Por quê? Porque a nossa justiça própria, ela tenta usar argumentos ou desculpas para justificar as suas atitudes pecaminosas e os nossos erros. A nossa justiça, ela sempre vai tentar dar alguma razão por que agimos. Abre lá a sua Bíblia em Isaías 64, (64:6), que vai dizer assim, ó: somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, murchados como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Aqui Isaías está falando que a nossa justiça é como trapos imundos.
que a nossa justiça, ela é uma justiça que sempre vai procurar um argumento para justificar por que agimos de tal maneira, por que resolvemos ter essas ações. Então nós temos que ter um cuidado com isso, porque muitas vezes tentamos justificar os nossos erros, que são defeitos do nosso caráter, que é aonde o Senhor quer estar operando dentro de nós. Então nós vamos entender hoje um pouquinho sobre a deformidade do caráter humano. O caráter revela o mais profundo do nosso ser. A questão é que a palavra de Deus enfatiza que por si próprio o homem algum possui algo bom em seu íntimo, que possa agradar a Deus, como nós lemos lá em Isaías 64:6. De forma alguma, Deus ele já viu que o homem ele não possui nada que possa agradar, porque todos nós fomos destituídos da glória de Deus por causa do pecado. Após a queda do homem no Éden, com Adão e Eva, o caráter humano foi deformado. Da contaminação com o pecado foi a condição total de depravação, onde ninguém é capaz de fazer o bem diante de Deus. O Senhor diz, que não há nenhum justo. Então ninguém é capaz de, pelas suas próprias obras, fazer. O pecador foi separado de Deus, destituído de sua glória e tornou-se inimigo de seu Criador, aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Vamos lá em Gênesis. Abre lá sua Bíblia, vamos aprender a usar, a estar indo ver os versículos na nossa Bíblia. Abre em Gênesis 1:26. Vai dizer assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais rente ao chão. Criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. Vai lá em Gênesis 5:1 agora. Que diz assim: Este é o registro da descendência de Adão, quando Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus. Agora vamos lá em Gênesis 9:6. 9:6, que vai dizer assim: Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Agora vamos lá em Tiago. Em Tiago 3:9, que diz assim: Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. A partir daí, o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus passou a apresentar apenas uma versão distorcida desta imagem. Por quê? Porque ele foi contaminado com o pecado. Aquilo que foi feito, a imagem e semelhança de Deus, teve uma completa distorção daquilo que Deus criou. Eu até tenho aqui uma das minhas Bíblias, deixa eu mostrar para vocês. No iniciozinho aqui da Thompson, que eu fiz uma folha para estar colocando dentro dela. Um texto assim, ó. Então, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. As Escrituras ensinam que a imagem de Deus no homem foi seriamente desfigurada e a corrupção poluiu o seu ser por completo. A corrupção permeou o corpo, a razão, as emoções e as vontades. Somente o poder de Deus, através do Evangelho em Cristo Jesus, pode recuperar o que foi perdido. Então, em cima desse texto aqui, nós vamos estar indo em algumas passagens bíblicas para nós entender como é que aconteceu, todas essas partes do nosso corpo tá envolvida nessa completa desfiguração da imagem de Deus. Então, vamos lá em Romanos 6. Pega a sua Bíblia e vamos em Romanos 6. 6:6.
que diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Então podemos ver que a corrupção, ela permeia o nosso corpo, porque aqui Paulo está falando, né, ó, o corpo do pecado seja destruído e que não mais sejamos escravos do pecado. Então podemos ver que a partir de quando o pecado entrou lá com Adão e Eva, o nosso corpo físico, ele permeia no pecado. A nossa alma, ela permeia no pecado. 7:24 agora, em Romanos também, que diz assim: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? E vamos também em 8, do 10 e 13, que diz assim: mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. 13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Então podemos aqui ver que realmente o corpo houve uma corrupção dentro de nós. Então vamos ver a razão. Volta aqui em Romanos, no capítulo 1, aonde vamos estar vendo a primeira referência sobre a corrupção da nossa razão. Romanos 1:21, que diz assim: porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Então podemos ver aqui que realmente, ó, como ele fala, os nossos pensamentos tornaram-se fúteis. Então, nossos pensamentos que eram pensamentos do alto, pensamentos que adoravam a Deus, acabaram tornando-se fúteis. Vai lá agora em 2 Coríntios 3, do 14 até o 15, que diz assim, vamos achar aqui. Na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Então pode ver que a nossa razão, ela realmente está corrupta. Ela ainda continua fechada. Vamos ver mais uma referência que está também aqui em 2 Coríntios 4:4, que diz assim: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, mais uma vez, vemos que realmente a nossa razão está cega. Então, vai lá em Efésios agora. Efésios 4, do 17 ao 19. Aqui. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade de seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Então, com essas referências, podemos ver que realmente a nossa razão, ela permeia na corrupção. Então, vamos ver agora sobre as nossas emoções. Vamos voltar lá em Romanos 1. Romanos 1, do 26 ao 27. Que nós vamos encontrar aqui, do 26 ao 27. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais
por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Então podemos ver que as nossas emoções também estão corruptas. As nossas emoções também sofreram com a entrada do pecado. Vai lá em Gálatas 5, 24. Gálatas 5, 24. Que diz: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Agora, 2 Timóteo 3. Segundo Timóteo 3, do 2 ao 4, que diz assim: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Então, com mais essa referência, vemos que realmente houve uma completa desfiguração de nossas emoções. E a última coisa que o Senhor fala que nós sofremos transformações, uma desfiguração, é das nossas vontades. Então vamos lá em Romanos de novo, 7. Romanos 7, do 14 ao 15, que diz assim, vamos achar. Sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Então, por mais que muitas vezes a gente entenda o que é certo e o que é errado, muitas vezes a gente comete, as nossas vontades acabam indo para o lado errôneo. E somente através do poder de Deus e do Evangelho é que podemos recuperar tudo isso que foi perdido, todo esse caráter que foi desfigurado com a entrada do pecado, com a corrupção do homem. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre redenção do caráter humano. Se após a entrada do pecado no mundo, o caráter do homem foi deformado, em Cristo ele começa a ser reconstruído de novo. Como a gente já viu no estudo sobre o andar no Espírito, que a gente começa a reconstruir, né? A gente começa a voltar a ouvir a Deus, a ouvir aquilo que o Senhor tem nos instruído, volta a ser aquilo que Deus planejou para nós. No sentido de ter essa imagem restaurada, está intimamente relacionada a tornar-se como Cristo em justiça e retidão. Vamos lá em Efésios 4, 24, para nós entendermos. Efésios 4, 24, que diz assim: a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então, a partir do momento que a gente aceita Jesus Cristo como nosso Salvador, começa a haver uma redenção nesse caráter. Começa a haver uma reconstrução do caráter humano para nos tornarmos aquilo que o Senhor deseja que nos tornamos. Assim podemos entender que o homem, apesar de ser a imagem distorcida de Deus em Cristo, ele é restaurado. Pega lá Romanos 8. (8, 29), que diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, apesar de sermos uma imagem distorcida, como vimos que somos distorcida no corpo, na razão, nas emoções e nas vontades,
Deus, ele deseja nos restaurar através de seu Filho, Cristo. Essa imagem começa a ser reconstruída até alcançarmos sua plenitude no dia do retorno de Cristo. E isso se chama santificação. Todo o tempo que nós vamos estar caminhando nessa terra, nós vamos percorrer um caminho para nos tornarmos mais parecidos com o nosso Pai, com Deus. Então isso se chama um processo de santificação. Só alcançaremos a plenitude dessa santificação, dessa restauração, no dia que Jesus voltar, no dia que o Senhor ele vier nos buscar. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o povo que Deus planejou para ter. O que seria esse povo? Como que Deus planejou esse povo? O que ele espera deste povo? Então vamos abrir nossa Bíblia em Efésios 1:4. Como eu já tinha falado lá no primeiro vídeo, nós vamos usar bastante a Bíblia, nós vamos estar indo, percorrendo, para nós estarmos aprendendo realmente, né? Vendo os versículos, marcando os versículos, para podermos estar aprendendo cada dia mais, né? Podemos entender o que o Senhor tem planejado para nós, o que Ele almeja de nós, o que Ele espera de nós, como nós vamos alcançar isso que Ele espera de nós. Então, Efésios 1:4 diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Fomos escolhidos não meramente para sermos salvos, e sim para sermos santos também. Então não apenas somos escolhidos para ser salvos, não. O Senhor também espera que sejamos santos como Ele é. Lá em Mateus, vamos lá em Mateus 5, 48. 5:48 diz assim: portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Nós fomos chamados não apenas para ter Deus como Pai, e sim também para sermos perfeitos como Ele é. O Senhor nos espera que, além de nós reconhecermos Ele como Pai, que nós também queiramos nos parecer com o nosso Pai. Eu estava lendo o livro... deixa eu ver se eu encontro aqui para mostrar para vocês. Estava lendo esse livro aqui, ó. Eu sou mesmo um cristão. E no capítulo 4, ele você não é um cristão se curte o pecado. Então eu vou estar lendo para vocês esse pedacinho aqui, o qual me chamou a atenção e que realmente entra nessa parte aqui. Que Deus não espera que a gente só reconheça Ele como Pai, mas que também nós desejemos nos parecer com Ele, ó. Filhos de Satanás e filhos da salvação. Em nenhum outro texto essa realidade vem mais à tona que em 1 João capítulo 3. O apóstolo não se utiliza da imagem de um time, mas sim de uma família. Alguns são filhos de Deus. Ele diz, Deus é o pai deles e eles fazem parte de sua família. Outros são filhos do diabo, pertencem a Satanás e fazem parte da família dele. Uma forma de se determinar a qual família pertencemos e se investirmos em ações do pecado em nossa vida, pare por um instante e leia os seguintes versículos. Vamos lá em 1 João para nós podermos entender o que ele está falando. 1 João 3, do 1 até o 10, que diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado.
Todo aquele que nele pertence não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus pertence nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não pertence a Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Vamos continuar aqui o que ele vai falar depois do versículo. O pecado é a especialidade do diabo. Ele é o inimigo de Deus e foi homicida desde o princípio. Diz João, desde o jardim do Éden, Satanás vem se ocupando em espalhar o pecado através do mundo que Deus criou. Ele mentiu e tentou Adão e Eva a se rebelar contra a autoridade de Deus. Esse pecado se espalhou pela geração seguinte, tanto que Caim matou Abel. Ao chegarmos em Gênesis 6, lemos que viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Em poucos capítulos de Gênesis, como a humanidade entrou numa montanha russa desde a criação que agradou a Deus até a criação que Deus quis destruir, em Gênesis 1:31 e Gênesis 6:7. Isso foi o resultado do trabalho de Satanás. Ele peca desde o princípio e continuou pecando hoje. A chegada de Jesus foi o grande golpe de Deus em seu adversário. Para isso se manifestou o Filho de Deus, acabamos de ler. Foi para destruir as obras do diabo. 1 João 3:8. Outra forma de se dizer isso é dizer que ele se manifestou para tirar os pecados. 1 João 3:5. A Bíblia nos diz que ele foi bem sucedido ao fazer exatamente isso. Pela sua morte expiatória, Jesus lidou com o problema do pecado. Ele não tinha pecado pessoal para pagar, o que permitiu com que ele carregasse os pecados de seu povo sobre os seus ombros e pagasse por eles completamente. Já não resta condenação para aqueles que se encontram em Cristo Jesus, porque Jesus foi totalmente condenado em nosso lugar. Romanos 8:1. Satanás já não tem no que se apegar para nos acusar diante de Deus, porque nossos pecados foram removidos. 1 João 1:7, Apocalipse 12:10. Já que nossos pecados foram apagados, já não somos filhos do diabo. A nós foi dada uma nova identidade, uma nova família. Por isso, João nos instruiu a nos maravilharmos diante da bondade de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. 1 João 3:1. Não pertencemos mais a Satanás, pertencemos a Deus. Já não estamos presos no domínio das trevas, mas fomos chamados para a sua maravilhosa luz. Já não nos encontramos sob o poder de Satanás, mas sob o poder de Deus. Um dia somos filhos da ira, mas agora somos filhos de Deus. Ser cristão pressupõe uma mudança radical de identidade. Então, aqui dentro desse texto que nós lemos, que nós fomos chamados não apenas para reconhecer Deus como Pai, mas sim para ser perfeitos como Ele, nós temos que tomar uma decisão. Não somos mais filhos das trevas, nós somos filhos da luz, e o Senhor deseja que nos pareçamos mais com Ele. E dentro daquele capítulo ali, daquele livro, ele enfatiza que nós temos que escolher: ou nós somos de Deus, ou nós somos do diabo. Um dos dois, não existe meio termo. Não existe, eu estou no meio. Em cima do muro não existe. Ou eu sou, ou eu não sou. Abra sua Bíblia lá em Efésios 4. Vamos lá, Efésios 4. Do 13 ao 15, que diz assim:
até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida de plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogadas para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. O importante não é somente nascer, e sim crescer, até chegar à medida de estatura da plenitude de Cristo. Então o Senhor está falando, além de nós nascermos de novo, o importante também é crescermos, não ficarmos paralisados. E hoje, graças a Deus, vocês estão aqui, buscando esse crescimento através dos estudos, evoluir para chegarmos até o dia em que Cristo retorna e nós estarmos plenas em Cristo Jesus, na estatura de Cristo. Abra lá em 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, versículo 12. Se alguém constrói sobre esses alicerces usando ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno ou palha, Deus não quer apenas quantidade, e sim qualidade na sua igreja, que somos eu e você. Essa igreja ela deve ser edificada, que é construída com ouro, prata e pedras preciosas, e não madeira, feno e palha. O Senhor deseja que nós, como igrejas, sejamos edificadas, construídas em cima de coisas preciosas e não de coisas passageiras como madeira, feno e palha. O Senhor quer que a gente construa a nossa vida em cima da palavra dele, das coisas preciosas do alto e não em cima das coisas passageiras do mundo. Abra lá em Romanos 8. Romanos 8. 29. 8:29. Que diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Fomos predestinados não apenas para sermos filhos de Deus, mas também para sermos feitos conforme a imagem de seu filho. O Senhor deseja que o seu povo busque a imagem, busque querendo se parecer mais, que é o que a gente leu naquele texto do livro, aquele do... esqueci o nome do livro, vamos voltar lá para ver o nome do livro. Eu sou mesmo um cristão. Ali como a gente leu, Deus deseja que a gente não apenas fique, né, estagnado. Ele quer que a gente nos pareça mais com o seu filho. Ele quer que a gente vá buscar. Abra sua Bíblia agora em Colossenses 1:28. Que diz assim: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. O objetivo de nosso ministério não é apenas salvar as almas, mas sim também apresentar todo homem perfeito em Cristo. Então, o nosso objetivo como cristãos, como povo de Deus, que Deus deseja de nós, é que não apenas venhamos pregar o Evangelho, mas que também nós venhamos ensiná-los a como se tornar esse homem perfeito, assim como está aqui em Colossenses 1:28 que a gente leu. O Senhor deseja, vamos ler de novo, que nós proclamemos o que é? Levar o Evangelho, levar as boas novas, mas que também advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então o Senhor deseja essas duas coisas, não só falar as boas novas, mas também que nós venhamos ensinar como se tornar esta pessoa que a palavra do Senhor nos ensina a sermos. Abra sua Bíblia lá em João 1:12, que vai dizer assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornar filhos de Deus. E em João 3:3, que diz assim: em resposta,
Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Deus usa muitos meios e formas para que o caráter de seus filhos sejam formados. Nosso caráter cristão também passa a ser moldado desde o primeiro passo de nossa caminhada com Cristo. Hoje você pode fazer um balanço desde quando você começou, que provavelmente você não é a mesma pessoa. Muitos pensamentos que você tinha já estão transformados e modificados pela palavra de Deus. Só que há uma diferença. Algumas pessoas, elas são mais lentas e outras são um pouco mais rápidas em absorver aquilo que a palavra está ensinando. Mas nem por isso, por ser mais rápida ou por ser mais devagar, estão em tipos de caminhos diferentes. Não, elas estão no mesmo caminho, só que algumas tem um pouco mais de lentidão para absorver aquilo que a palavra ensina. Ter um modelo é fundamental na formação do nosso caráter. E para a formação do nosso caráter cristão, o modelo do Senhor nos leva a amá-lo, admirá-lo, imitá-lo e segui-lo, para que possamos afirmar que somos imitadores de Jesus. Como a gente lê lá em 1 Coríntios 11:1, devemos, primeiramente, conhecer o Filho de Deus, buscar estar em pura intimidade com o Mestre e o auxílio do Consolador. Nós precisamos estar com intimidade e precisamos também ter o auxílio do Consolador. Em Efésios 4:13, João 15, versículos 5, 26 e 27 e 1 João 1, do 1 ao 3. Devemos também se submeter ao senhorio de Jesus. Não basta reconhecer e ter Jesus como Salvador. Precisamos estar submissos ao seu senhorio, como lemos em Romanos 10, do 8 ao 9. Também precisamos estar em obediência irrestrita. Jesus nos mostra que a obediência ao Pai deve ser praticada, como lemos em Filipenses 2:8, e devemos também nos negar a nós mesmos, matar a nossa carne e viver para Ele, como lemos em Gálatas 2:20. Para nós estar terminando o estudo hoje sobre o que é vivência cristã, eu trouxe aqui 2 exemplos de caráter transformados que a gente encontra na palavra de Deus. Primeiro é de João. Lemos em Lucas 53 ao 55, que ele era impulsivo, inclemente, vingativo e violento. Já em 1 João 4:7, nós lemos que ele teve um caráter totalmente transformado pela palavra do Senhor. Ele tornou-se um homem paciente, misericordioso, temperante e amoroso. Pedro, em Mateus 26:29, lemos que ele era inconstante, inseguro, desleal e traidor. E já há uma transformação muito grande na vida dele quando lemos em Atos 5:29, que ele se tornou decidido, ousado, fiel, seguro e desafiador. Então, como nós podemos ver, durante a nossa caminhada na palavra de Deus, nós podemos sim ter o nosso caráter transformado, que é o que lemos. O que o Senhor deseja transformar na nossa vida é o nosso caráter, que é os nossos traços de agressividade, bondade, pegar esses traços terríveis do nosso caráter que está sendo construído todos os dias através das nossas escolhas, que bota a nossa ira, a nossa falta de perdão, nosso egoísmo, nosso ciúme. Ele quer transformar em algo que glorifique a Ele. Então hoje nós ficamos por aqui com esse estudo sobre a vivência cristã, e a partir de hoje nós venhamos aprimorar diariamente tanto a nossa personalidade quanto o nosso caráter nos moldes de Cristo. Fiquem com Deus, um beijo para vocês e até o próximo estudo. Tchau, tchau!